Se você pudesse transportar as suas raízes para todo lugar, qual veículo escolheria? Nascida em Catolé do Rocha, no estado da Paraíba, nossa convidada veio para Mato Grosso do Sul em 1983 e desde 1998 mora em Dourados. Foi aqui que ela realizou o sonho de unir as culturas nordestina e sul-mato-grossense através desta Kombi, transformada para se tornar uma cordelteca itinerante. Temos o prazer de receber aqui, no Talentos Regionais, a cordelista Aurineide Alencar. Aurineide, muito obrigada por nos receber aqui na sua casa. Eu é que agradeço, né, a vocês terem o interesse de vir aqui conhecer o meu cantinho aqui, né, o Cantinho do Cordel. Fico muito agradecida mesmo para divulgar essa literatura. Bom, falando dessa literatura de cordel, eu queria saber qual é a sua conexão com os cordéis, né? Quando que você teve esse primeiro contato, se isso te inspirou? Bom, o meu primeiro contato com o cordel já vem de nascimento, né? Porque eu sou de uma região onde as pessoas elas vivem a literatura de cordel, é no dia a dia. Então, eventos, vamos dizer, festa, aniversário, essas coisas que tiver nas famílias, eles convidam os repentistas, né, que são aquelas pessoas que improvisam, que fazem as cantorias. Até hoje lá existe isso aí. Então, eu tive muito contato desde criança. O meio de leitura que a gente tinha acesso era os folhetos de cordéis, esses folhetinhos aqui, né? Então, na época, o meu pai, quando eu era criança, ele sempre ia na feira, lá na cidade mais próxima, que a gente morava no sítio, né? E dia de sábado, nas feiras, ele comprava um cordelzinho desse, porque ele tinha muito interesse também nas histórias que vinha contando naqueles cordéis. A minha mãe, ela tinha de cor os cordéis na cantoria, na cabeça dela. Ela cantava pra gente quando era criança, tudo envolvia o cordel, né? Desde a infância. Então a gente vai crescendo, as brincadeiras com os irmãos, com os primos. As maiores brincadeiras nossas era brincar de fazer trovas. Então vencia quem fazia a melhor trova, quem inventava melhor com aquele outro, rimando os nomes dos primos, dos irmãos. Então a vida toda foi assim. E quando você começou a escrever os cordéis, como foi esse processo? Bom, a princípio eu escrevia só em modo assim de brincadeira. Então, quando eu trabalhava nas escolas, eu fazia poemas para os colegas, para os professores, quando era dia de evento, essas coisas, mas nada que eu tivesse interesse assim, nem de guardar. E trovas assim eu escrevia, mas nunca guardei nada. Aí, quando eu me tornei professora, foi que eu comecei assim, eu escrever mais fazendo parte do meu plano de aula. Então, às vezes tinha um determinado conteúdo que eu achava que era difícil, que os alunos não iam gostar daquela matéria e eu falava assim, puxa vida, meu aluno não vai gostar disso aqui, porque eu me colocava no lugar dele, eu tendo que ficar 2 aulas ali ouvindo a professora falar aquilo. Aí eu pensava, não, se eu pegar esse conteúdo e eu transformar em um cordel, vai ser mais agradável. Aí eu fazia isso no meu planejamento, eu pegava, fazia o cordel, chegava na sala, em vez de eu ir ler uma matéria lá, tal, eu ia ler o cordel para o meu aluno e eu via que eu tinha mais êxito, porque através daquela leitura o aluno se concentrava para ouvir. Então eu não me desgastava para chamar a atenção dele e como ele ouvia tudo, quando eu terminava a leitura eu já tinha o meu objetivo, que era ir para as perguntas e os alunos já sabiam responder, porque ele tinha escutado tudo que eu quis dizer para ele. Aí quando foi, mas mesmo assim eu guardava assim em folhas avulsas, em caixa de sapato, sabe aquelas coisas, eu nunca tive interesse, nem nunca me pensei sendo uma escritora. Aí, com o passar do tempo, teve uma amiga minha que começou a falar assim para mim,
Aurineide, mulher, você escreve tão bonito, você podia fazer um livro. Eu digo, não, eu nunca pensei nisso não. Mas aí ela insistia tanto que eu falei assim, eu comecei a pesquisar depois que a gente começou a ter acesso a computador, internet, porque antes a gente não tinha nada disso também. E eu descobri um concurso literário e eu participei. O primeiro concurso que eu participei, eu já fui selecionada e o meu poema foi feito uma antologia, participei de uma antologia. A partir daí, essa editora, que é lá de Belém do Pará, ele começou a pedir mais textos meus, pedir textos meus e foi indo, foi fazendo outros livros. Posso ir pegar um livro aqui até para mostrar? Pode. Que foi esse aqui, o primeiro que eu escrevi em livro. Uhum. Aí chama-se Nas Veredas do Cordel. Eu coloquei esse título pela dificuldade até então que eu tive sobre apresentar o cordel, porque aqui as pessoas não conhecem, então as pessoas não dão valor assim a essa literatura, acham que ela é pequena, né? Aí através desse livro eu já entrei na Academia Douradense de Letras, aí a partir daí eu comecei a participar de eventos e hoje em dia eu estou em várias academias, né? Fui participando e daí foi dando certo. E eu hoje tive que me tornar uma escritora, né? Tá certo. E a ideia da Cordelteca itinerante? De onde surgiu a inspiração para fazer esse trabalho que leva essa cultura para ainda mais gente? Bom, a ideia dessa Cordelteca foi assim, até quando eu era professora, que eu estava em sala de aula, que eu falei para você que eu apresentava meus cordéis para os meus alunos, eu nunca tive necessidade de sair, de ir na rua, de ir em outros cantos, de ter público. O meu público me bastava, que eram meus alunos, eu escrevia para eles. E eles que me criticavam, não, professora, até eles, tipo assim, me ajudavam quando eles não aceitavam alguma coisa. Professora, se fizer assim é melhor, tá bom. E eu sempre trabalhei com eles nesse sentido. Aí, o que acontece? Quando eu fui chegando próximo a me aposentar, foi me dando uma angústia, assim, nesse sentido. Agora, quem vai ver o cordel? Quem vai ler o cordel? Né? Que eu queria tanto que as pessoas conhecessem. Aí eu comecei tendo uma ideia de montar uma cordelteca. Aí quando teve o meu aniversário, que foi de 50 anos, a minha família, minhas noras, meus filhos organizaram uma festinha para mim. Nesse dia desse aniversário, eu profetizei a cordelteca. Falei assim, não, eu vou criar uma cordelteca, mas a princípio a cordelteca seria na minha casa, lá onde eu morava, que era no Jardim Água Boa. Que eu pensei assim, eu tendo a cordelteca, as pessoas vão estar vindo olhar e tal, vai querer ler o cordel. Comecei a adquirir um acervo de cordel, né? E pensando em fazer essa cordelteca. Só que depois, aí o meu marido também, ele aposentou e ele quis vir aqui para Sitioca e eu pensei assim, puxa vida, e agora? Ninguém vai vir lá da cidade aqui para poder ler cordel, para saber o que é cordel. Eu vou ter que levar lá. A princípio eu montei uma banca e eu ia nas feiras, né? Você vê ali, tem aquela feira do Parque dos Ipês mesmo. Nós estivemos na abertura daquela feira, a Academia de Letras tinha uma banca. Eu desde o início participava lá e tinha essa banca. A gente ia nas feiras, a gente ia nas escolas, fazer palestra, mostrar o cordel sempre com aquela banca. E daí foi me ficando cansativo também com a banca, monta, desmonta e tal, não sei o que. Aí eu comecei pensando assim, a gente vai envelhecendo também, né? E eu pensei assim, sabe o que eu vou fazer é um carro, porque daí eu deixo tudo aqui dentro do carro, vai ficar menos cansativo, né? Quando tiver que ir lá para as coisas, eu vou. E daí não é que eu tive essa ideia de fazer, eu comprei esse carro, né, a princípio, e surgiu a ideia, eu fiz o projeto da Cordelteca, me inscrevi em 2019 num concurso federal chamado Edições Teixeirinha de Culturas Populares, e eu já fui selecionada e tendo a verba do projeto, eu já comecei
a fazer as partes que eu tive que fazer de modificação da Kombi, que eu fiz baú, fiz tudo. Depois teve 2020, foi a pandemia, aí teve a Lei Aldir Blanc, eu concorri de novo e eu ganhei outro projeto e fui adquirindo mais acervo, fui aperfeiçoando, fazendo essas partes de xilogravura, de tudo. E 2021, de novo, teve a Lei Aldir Blanc, eu participei também. Aí fui aperfeiçoando e fui adquirindo acervo. Hoje eu tenho um acervo com mais de 2.000 títulos de cordéis, clássicos e contemporâneos, de cordelistas do Brasil inteiro. Lógico, eu não ando com todos eles aqui na Kombi, mesmo para não haver um desgaste, porque tem exemplares assim que você não vai querer que desgaste. E outra, o que eu ando aqui é tudo o que for de sobra, porque o acervo mesmo eu fico aqui na parte física, né, que é ali, você depois vai lá olhar, aí eu deixo guardado lá. Serve para pesquisas, porque tem cordéis de todos os conteúdos que você puder pensar, tem até cordéis eróticos, se quiser. Então tem para todo gosto, tem infantil, tem o que você puder pensar, tem na literatura de cordel. Você mencionou a criação da cordelteca e ela também é decorada, né? Xilogravura. 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 E quem é o artista? Como que você Esse artista da Kombi aqui, ele é o Jefferson Campos, um artista lá de Natal. Então, muito talentoso por sinal, porque quando eu pedi para ele, eu falei, olha Jefferson, eu quero que você faça a arte dessa minha Kombi aqui, mas é tudo referente a Mato Grosso do Sul. Então você vê, ele mora lá em Natal, e mesmo assim, ó, você vê, ele pesquisou, adquiriu as coisas mais lindas que tem para representar nosso estado, tá aí nessa Kombi. E logicamente ele fez eu também ali daquele lado, né? Porque eu também, com o meu cacto, que eu não podia faltar. Tá certo. E como é para você poder unir essas culturas, quer dizer, a do Nordeste, a do Mato Grosso do Sul, que fazem parte da sua identidade, e levar isso também através do cordel, que é algo muito íntimo seu, mas também de uma cultura tão bonita? Então, hoje em dia, eu me considero sul-mato-grossense, eu me considero douradense. Inclusive, eu tenho até o título de cidadã douradense lá, já pela Câmara daqui de Dourados, né? Tenho os meus filhos que nasceram aqui em Dourados, então não tem por que eu não querer ser daqui, né? E como eu sou uma professora, que eu sou hoje aposentada, mas eu sou concursada no estado, e ter essa minha profissão aqui, ter sido acolhida aqui nesse estado, então a minha vontade, eu sendo cordelista, eu podendo escrever, é o quê? É mostrar o estado que eu vivo, a cidade que eu vivo, o lugar que eu vivo, através dessa literatura que eu acho tão rica. Que nem aqui, ó, por exemplo, vou mostrar esse livro aqui. Esse livro chama-se Mato Grosso do Sul nas Asas do Cordel. Foi um apanhado que, tipo assim, tem uns 20 e poucos cordéis aqui, que era da época que eu fazia plano de aula para os meus alunos do 5º ano. E eu juntei isso aqui e ele foi em 2015 selecionado pelo FIP, né? Que é o Fundo de Investimento à Cultura, e foi publicado 1000 exemplares desse livro aqui. Então eu sempre quis mostrar o lugar que eu vivo. Agora, ultimamente também, que foi naquela época da Aldir Blanc ainda, que teve um edital que eu participei, a nível estadual, aí foi feito um e-book chamado Dourados Vive o Cordel. Esse e-book ficou disponível na plataforma do MS Digital para as pessoas poder ter acesso, né? Então eu sempre procuro fazer assim, coisas referente ao nosso estado. Tá certo. Ineide, muito obrigada pela sua presença. Foi um prazer enorme conhecer. Ainda dá tempo de o seu falar um projeto. pouquinho? Dá tempo, fique à vontade, assim, por favor. Ali no banner, dá de você mostrar aquele banner um pouquinho só? Então, nesse banner aí, tá mostrando que é na verdade é agora um dos últimos projetos que eu fiz, que eu pensei assim, que eu não tinha ainda cordel infantil, que é para as criancinhas de pré, por exemplo. Aí eu pensei assim, sabe que eu vou escrever uma coleçãozinha desses pequenininhos? Aí eu comecei a pensar e eu peguei os clássicos, tipo Branca de Neve,
Rapunzel, a Princesa e o Sapo, essas historinhas que as criancinhas pequenas gostam. E eu reescrevi no cordel. Aí eu fiz uma coleçãozinha com 10 cordéis. E essa coleção que vai ser lançada agora em maio, né? Já estou ali com o banner ali que eu participei do Festop ali na praça. Já foi uma das ações desse projeto. Mas eu vou entregar os cordéis só em maio, que ele ainda está na editora. São 10.000 exemplares de cordéis que vai ser patrocinado ali pelo FIP com o apoio da Secretaria Municipal de Cultura, né? E da Prefeitura de Dourados. E esses cordéis vão ser distribuídos, os kits, nas escolas municipais e CEINs. 83 escolas vão ganhar esses kits aí, tá? Entendi. Então esse é o seu futuro projeto para quem quiser acompanhar. E quem quiser conhecer mais sobre o seu trabalho, onde pode encontrar a Aurineide? Bom, eu tô aqui na Sitioca, né? Só que aí a gente tem os contatos, tem o WhatsApp, tem Instagram, tem Facebook, tem blog. É só chamar lá. Só chamar e a gente marca, igual agora eu marquei com você, né? Combinado. Obrigada, viu, Aurineide, por nos receber com toda a sua alegria e todo o seu talento aqui. Eu é que agradeço. Agradeço muito a oportunidade. Então aproveite para acompanhar o trabalho da Aurineide e também os próximos programas Talentos Regionais aqui no canal da TV Câmara. Você pode se inscrever no canal para não perder nenhuma novidade sobre a Casa de Leis e seguir a página da Câmara nas redes sociais, além de acessar o site. Até breve. Mundo colorido. Se este mundo é colorido, é nele que eu vou viver. Ir embaixo de um arco-íris e nele me embevecer. Trazer para a alma um alento, sair do mundo cinzento que tenta me escurecer. Quando Deus criou o mundo, até nas cores pensou. Fez com tanta perfeição, depois nos presenteou. Mudando a tonalidade, do escuro à claridade, o universo ele pintou. Pensando em nosso viver, fez um mundo colorido. Num simples piscar de olho, veja o quanto é divertido. Observar a natureza, tanta cor, tanta beleza, tudo no tempo devido. Aquele branco da nuvem ou aquele azul do céu, faz a mente ir além, ver figuras pra dedéu. No verde da floresta, a imaginação faz festa, querendo ficar ao léu. O amarelo do sol no pingo do meio-dia ou o raio escondido naquela manhã mais fria. Quem olha com o coração faz da vida uma canção, qualquer cor traz alegria. As cores são destacadas nas peles dos animais, na natureza todinha, nas folhas dos vegetais, em frutos, caules e flores, destacando-se com valores no brilho dos minerais. Não basta a pessoa ter uma especialidade, é preciso sentimento para enxergar de verdade, porque a melhor visão é aquela da emoção, traz a luz e a claridade. O que seria do mundo se não existissem cores? Provavelmente também não existiriam sabores. Desde o início das vidas, elas foram percebidas e imitadas por pintores, que trazem para suas telas mundo tão belo e encantado, de cor e tonalidade podendo ser explorado, lá do seu interior, toda essência de amor, deixando o que é mal do lado. Toda a alegria da gente está no que a gente vê, por isso um simples detalhe, não deixe de perceber. A cor da imaginação é a mesma do coração e qualquer um pode ter. Se Deus me desse saberes para aqui da cor falar, eu sei que em um poema não haveria lugar, pois a cor do universo não cabe dentro de um verso de um poeta a poetar.